Fala aí galera, pensa no seguinte, de repente um deus aparece e sacrifica a visão de uma garota para dar olhos ao seu irmão, que permitem ver tudo no mundo, seja o passado, o presente ou até mesmo o futuro. Fora que o seu mundo é completamente invadido por alienígenas, e galera, isso aí parece meio estranho, uma história muito louca, mas é sim o que acontece em Blood Blackened Battlefront. Leonardo Watt, que é um jovem de 19 anos, estava tirando fotos da sua irmã mais nova em uma cadeira de rodas, quando de repente um deus apareceu na frente deles pedindo que escolhesse um dos dois como sacrifício. Leonardo não conseguia falar ou se mover devido à sua natureza covarde, mas a sua irmã mais nova sentiu a necessidade de proteger a pessoa que ela mais amava na vida, e se sacrificou pelo seu irmão, para que ele pudesse obter um artefato mais raro e poderoso da Terra, os olhos que tudo veem dos deuses. 3 anos atrás desse acontecimento, na cidade de Nova York, uma porta de entrada entre a Terra e o além se abriram. Através do portão, uma invasão do outro mundo começou generalizada. Criaturas chamadas Beyondians apareceram e uma única noite dominaram a cidade de Nova York inteira. A cidade foi completamente destruída e reconstruída como o inferno Seion's Lot. Esse incidente acabou ficando conhecido como Grande Colapso, que foi interrompido usando uma barreira levantada pelos Casters, que são pessoas com algumas habilidades psíquicas sobrenaturais. Depois de 3 anos, humanos e alienígenas finalmente conseguiram coexistir uns com os outros no mundo. Só que isso custou o caos e a pura violência com altas taxas de criminalidade. Leonardo então se mudou para o inferno Seion's Lot, depois de se separar da sua irmã para mudar o seu instinto covarde, e ao mesmo tempo procurar uma esperança para a cura da sua irmã, que sacrificou a sua visão para o Deus. Depois de ele se mudar para lá, então, ele ainda não se acostumava de primeira a viver nesse ambiente bizarro. E um dia, quando ele visita seu regular café que ele sempre gosta de ir, um macaco supersônico robótico rouba a sua câmera cheia de fotos da sua irmã. Ele perseguiu o macaco e acabou se encontrando com Zap, um membro da organização secreta chamada Libra, composta por super-humanos que simplesmente se esforçam para preservar o equilíbrio no mundo. E aí é que o Leonardo percebe que Libra é a chave para descobrir o além. Então ele deixa o Zap confundir ele com Johnny Landis, que é um recém-recrutado membro que ele estava procurando, e é levado para o escritório da Libra. Na chegada de lá, o Klaus, que é o líder da Libra, o cumprimenta junto com os outros membros. No entanto, Sumarag revela que o Johnny Landis está morto e revela que Leonardo é uma farsa. Então Leonardo implora e tenta explicar todas as suas razões, mas é interrompido por um fantasma mascarado Fent, que aparece na TV para informar para todo mundo que ele desencadeou um demônio que estava procurando por um outro Will. A cada poucos minutos, um portão seria aberto com um outro demônio que é metade desse que foi desencadeado, e eles têm que lutar e encontrar o portão antes que o outro demônio chegue primeiro lá. Caso contrário, os humanos encontrariam o verdadeiro caos. Então de repente o portão se abre do lado do Leonardo e o demônio corta o prédio em 2. O Zap suspeita que Leonardo é um agente de Fent ou até mesmo o próprio portão, mas a Chen pensa que o macaco é o portão e começa a correr atrás dele. Depois disso, Leonardo revela que ele possui os olhos de Deus e que permite ver qualquer coisa, mesmo sendo o passado ou o futuro, e explica como ele os conseguiu. Klaus dá então as boas-vindas a Libra, porque o seu poder com certeza pode ajudá-los, e em troca ele pode encontrar a verdade para salvar sua irmã. De repente a força policial chega e começa a atacar as falsas acusações de causar destruição. Klaus então acaba com todos eles usando o seu poder, e Leonardo e Zap perseguem o macaco então. Mas a outra metade do demônio de repente aparece e acaba com os planos dele. Zap manipula o seu sangue com sua capacidade de transformar ele em uma lâmina para acertar o demônio e conseguir derrotar ele. Leonardo continua perseguindo o macaco, mas não mata o macaco. Ele usa os seus olhos e percebe que na verdade o verdadeiro portão é uma pulga que tá no macaco. Então ele mata essa pulga aí para poder destruir o portão e arruinar os planos de Fent. Depois de se juntar a Libra, Leonardo enfrenta problemas no seu trabalho de entregar pizza, porque o Zap tá sempre perseguindo ele e pegando as suas pizzas que são pros clientes, fazendo a vida dele um inferno completo. Ele então volta, dá uma carona pra Zap e no caminho Leonardo vê uma van de limpeza, aonde na verdade os Beyondianos usavam uma ilusão para poder esconder o seu crime de contrabando de corpos. As criaturas percebem que o Leonardo está olhando para eles, que na mesma hora ele desvia os olhos e se afasta. Ao chegar no escritório, Zap vai relatar o assunto para Libra, só que de repente, no meio do caminho, uma criatura ataca Zap e depois sequestra o Leonardo. Eles o colocam em um caminhão, onde ele percebe que existem humanos preservados em embalagem de vácuo, simplesmente para servirem de comida lá. Eles querem descobrir o porquê que o Leonardo pode ver suas ilusões através de tudo aquilo, e com isso eles acabam percebendo sobre o seu poder dos olhos. Leonardo decide escapar de lá por si mesmo, em vez de confiar nos outros para poder salvar ele, e ele usa o seu poder para controlar a visão de todas as criaturas, forçando elas a parar o caminhão, porque foram incapazes de lidar com tudo que elas estavam vendo, todo o caos que estava passando na visão delas. Enquanto isso, a equipe da Libra usa o sangue do Zap para rastrear o Leonardo e salvar todo mundo a tempo. Depois, Leonardo estava lá, deitado na cama, com todas as ataduras
no rosto, ele descobriu que o seu poder era uma espada de 2 gumes. Quanto mais ele usava, mais ele se machucava. Ele pode até morrer de uso excessivo desse poder de alguns dias depois. Ele decide então tirar fotos do jardim do hospital e lá ele encontra um cemitério, onde conhece uma garota chamada White, que afirma ser um fantasma. Leonardo tira uma foto de White e se pergunta se ela realmente é um fantasma. Um dia depois então, Leonardo anda de trem para ir para uma festa para os membros da Libra e tal, e acaba encontrando um garoto estranho chamado Black. O Black diz a ele sobre as estatísticas demográficas e o Leonardo percebe as suas asas de aura vermelha aparecendo. Enquanto isso, usando o seu poder na festa, o Leonardo fala e descreve sobre essa aura estranha do garoto que ele conheceu no trem. Todos se reúnem ao seu redor e revelam que ele conheceu uma raça de sangue, uma raça de vampiros que se escondem nas sombras devido à sua alta taxa de criminalidade. E também foi dito que eles mal têm qualquer informação sobre esses vampiros, porque ninguém consegue distinguir os vampiros dos humanos, são as mesmas pessoas. Mas os olhos de Deus que o Leonardo tem podem fazer isso. E agora todos podem esperar conseguir restaurar a justiça. Eles chamam então Blitz Ambrose, que é um especialista de vampiros e mentor de Klaus. Ele abre sua pasta então para mostrar a mão cortada de uma raça de sangue segurando um pedaço de papel. Abrams quer que o Leonardo use os seus poderes e identifique o nome dos 13 anciãos, um grupo de criadores de sangue com super força e habilidades regenerativas muito mais rápidas do que o normal. Se o poder do Leonardo funcionar, eles seriam capazes de encontrar todos os membros e caçar eles até que o último sobre. Leonardo então tenta o melhor possível para poder usar os seus poderes, mas ele acaba perdendo o controle e ele mesmo se machuca no processo. E ele mais tarde, inclusive, leva o garoto para a central de Yggdrasil, que se localiza diretamente no buraco onde os anciãos deveriam estar escondidos. Leonardo olha para o buraco para procurar todos os anciãos, mas seus olhos racham e ele se machuca mais uma vez. Só que ele revela que toda essa suspeita dele está errada. Não há 13 anciãos que estão no buraco, mas sim tá cheio com pilhas de vampiros. Então eles vão trabalhar juntos com os agentes do FBI e acabam derrotando 2 raças de sangue vindas de lá. No dia seguinte, Leonardo visita White em seu quarto de hospital, mas ela fica ignorando ele, deixando Leonardo desconcertado e confuso. Ele reclama do comportamento dela para Zap enquanto os dois estavam andando de scooter juntos para participar de uma reunião, mas no caminho de lá, um caminhão monstro começa a perseguir os dois e eles tentam o seu melhor para se esquivar do caminhão, ultrapassando todos os veículos na estrada, mas no final das contas, o Leonardo saiu voando da scooter e ficou pendurado na lateral do caminhão. Balagura, o motorista do caminhão monstro, leva ele para dentro do caminhão e ela revela como que ela combinou o namorado Deldro, um baiandiano, e o Dog Hammer, um membro da organização da Libra, para criar o seu homem bonito ideal, com uma mistura de aparências e personalidade dos dois. Ela o empurra para falar sobre a sua vida amorosa, mas o Leonardo tenta negar várias vezes até que finalmente ele fala sobre White, que ele conheceu recentemente. Ela o incentiva a se confessar para White, mas ele descarta isso aí como acha que não é nada sério. Mais tarde, o macaco rouba um dispositivo de comunicação dentro do caminhão e o Leonardo então consegue entrar em contato com um membro da Libra, o Steve, e o instrui que a equipe da Libra está pronta para resgatá-lo, só que eles precisam mudar a localização do caminhão aí para uma área isolada onde haveria menos mortes possíveis. Leonardo então usou seu poder para completar a tarefa dada no final e o Dog Hammer dá um soco e destrói o caminhão para salvá-lo. Leonardo então vai ao hospital para mais um check-up geral devido a todas as suas lesões sofridas e lá ele finalmente levanta sua coragem e convida White para assistir um filme com ele, o que faz ela estar completamente feliz. Eles acabam fugindo do hospital e vão assistir um filme de comédia juntos. Mas mesmo sendo um filme de comédia, White se sente emocionada depois de ver laços familiares no filme. Leonardo disse a ela que o filme também o comoveu, porque isso lembra de como ele é patético e quantos problemas ele causou para sua própria irmã. Mas White abraça ele e diz para ele que ele não é uma pessoa patética. Mais tarde então, Leonardo visita White e ela o apresenta ao seu irmão Black. E aí é que começamos, né? O Leonardo acha que ele é o mesmo garoto da aura vermelha que ele tinha conhecido antes no trem, mas o Black não parece lembrar do encontro deles no trem. Mais tarde então, ele sai com o Black para almoçar. Leonardo tem a chance para perguntar a ele sobre a condição da White e a razão pela qual ela foi hospitalizada por 3 anos. O Black então responde que a White tem um problema cardíaco e que Leonardo relata para ele que ele também compartilha as mesmas histórias com a sua irmã. O Black revela suas habilidades psíquicas quando eles tentam parar o café de ser derramado sobre Leonardo, mas acaba falhando porque ele não consegue lidar com seu poder corretamente. No dia seguinte, ele vai para o escritório e percebe que o Zap não tá por perto para atacar o Klaus, como ele sempre faz. Ele costuma atacar o Klaus para poder tentar derrotar ele. Só que do nada o Zap ligou pro Leonardo e pede por ajuda, porque ele foi sequestrado e em breve seria morto. Leonardo e Klaus chegam a uma arena de luta subterrânea, onde o Klaus tem que lutar com vários oponentes para salvar o Zap. Ele derrota a grande maioria deles, mas é então desafiado pelo proprietário. Ele também o derrota socando seu rosto e revelando sua raça de sangue dentro do corpo do dono, e gosta de lutar contra oponentes
oponentes muito fortes. Leonardo descobre que essas brigas foram montadas pelo Zap para poder pagar sua dívida com o proprietário, entretendo o seu público. Ele ameaça o Zap falar que ia contar pro Klaus sobre todo esse segredo, mas o Zap não liga e aproveita a sua melhor chance para tentar pelo menos, né, derrotar o Klaus aí, porque ele estava mais desgastado depois de tanta luta que ele teve que enfrentar. Zap ataca por trás, mas no final das contas ele acaba falhando, já que o Klaus ainda consegue vencer facilmente. Mais tarde, Leonardo encontra o Black no caminho e lhe dá uma carona. Leonardo percebe todas as decorações de Halloween ao redor da área e lembra de como a White se apresentou para ele como um fantasma. Ele diz ao Black isso, o que deixa o Black chocado, mas ele garante a Leonardo que ela não é um fantasma, ela sim é uma garota normal que gosta de dizer coisas estranhas. Alguns dias depois a rotina normal voltou e de repente a Libra recebe as informações de que um portão de sangue da Índia se abriu, o que permite a raça de sangue entrar no inferno Seonsnot, e todos eles decidem então derrotar esse portal aí. O mestre de Zap, Raju, também se junta a eles e transforma metade da raça de sangue em um ovo. Leonardo tenta usar o seu poder para ler o seu nome, para poder selar essa raça de sangue, mas não poderia, porque a outra metade ainda estava vagando por aí. Com a ajuda dos outros discípulos do mestre Raju, o Zed, eles então derrotam a outra metade da raça de sangue e o Leonardo consegue ler o nome, e aí eles conseguem selar com sucesso o ovo. Raju fica impressionado por sua disciplina e eles acabam formando uma equipe na Libra. Zap e o seu novo membro então saíram para comer na hora do intervalo, que é o lugar onde o Leonardo costuma ir regularmente, e eles finalmente conseguem um lugar tranquilo para comer a comida. O que o Leonardo faz é chorar em felicidade, mas infelizmente o restaurante acabou sendo destruído e eles acabaram ajudando Klaus e Steven a vencer os Thousand Hidioka Brothers, que é uma família mafiosa emergente que conseguiu obter 1000 ternos feitos em chinês. Depois da luta, Leonardo vai para a capela com White, onde ela pede Leonardo para dar os seus olhos para ela. E lá é revelado que Black se sacrificou no passado para salvar a sua irmã e foi possuído pelo Rei do Desespero. E como resultado, ela deve pegar os olhos do Leonardo para trazer o seu irmão de volta. O Rei do Desespero usa o poder psíquico negro para segurar o Leonardo, e a White pede desculpas a ele depois de colocar um dispositivo nos seus olhos, fazendo o Leonardo desmaiar. O Rei do Desespero então leva Leonardo para um lugar isolado, onde ele usa os poderes do Leonardo em um círculo mágico para começar o segundo colapso no Hell's Silent Lot, destruindo completamente uma barreira. Mas no fim das contas é revelado que a barreira não estava totalmente destruída, porque os casters estavam consertando e a equipe da Libra era designada para encontrar a peça final da barreira que estava dentro da White. Enquanto isso, o Leonardo consegue escapar da área isolada e grita em choque depois de testemunhar todo o caos e o inferno da destruição que o Silent Lot estava enfrentando. O macaco Sonic aparece de novo, consegue encontrá-lo e dá uma última mensagem gravada para ele da White. Na câmera dele, naquela mensagem, estava pedindo a alguém para salvar o Leonardo. Essa mensagem motivou o Leonardo para parar o Rei do Desespero. Então ele usou o seu poder e localizou o Rei do Desespero na torre. A caminho, Leonardo conhece Abrams, que lhe diz a verdade sobre a White. E ela não é uma humana, ela é apenas um pedaço da barreira. Mas ele já sabia de toda essa verdade. Então os membros da Libra o ajudaram com as suas habilidades para limpar o seu caminho e rapidamente conseguir chegar na torre. Antes de deixar o Leonardo ir, Zed diz a ele que ele é um garoto corajoso, porque não pensava duas vezes para salvar os amigos que ele tanto amava. Porém, os olhos de Leonardo quebraram, mas ele continuava avançando em vez de desistir e alcançou a torre aonde o Rei do Desespero e Klaus estavam lutando. Ele usa todo o seu poder e vê o Black dentro do Rei do Desespero implorando para não matá-lo. Então ele grita alto com White para que a sua alma possa ouvir como seu irmão nunca desistiu. Leonardo então deu uma cabeçada no Rei do Desespero e compartilhou a sua visão com ele, permitindo que o Black visse a White. E depois de ver a sua irmã, o Black é despertado. E aí, com a ajuda de Leonardo, ele restabelece a barreira e interrompe o segundo colapso. Mas como resultado, a White acabou desaparecendo. Klaus parabenizou Leonardo por salvar a todos, mas ele continuou só chorando por ter perdido a White no final. Mas ainda assim, finalmente o Leonardo soltou toda a sua culpa do passado, por onde ele ficou preso por muito tempo. E aí, ele escreve uma carta para sua irmã, prometendo contar a ela sobre todas as pessoas que trouxeram esperança para sua vida de novo. Bom, galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então não esquece, capricha naquele likezão e se inscreve aqui no canal também com as notificações ativadas, que é muito importante para você conseguir acompanhar mais vídeos como esse aqui que a gente vai lançar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!